É por isso que serve aqueles... Como é que é aquele nome daqueles centros de observação? É isso? Que tem na... Os negócios gigantescos que os caras ficam analisando o universo. Como é que é o nome? Tem dois gigantescos. Como assim? Não, vou pegar Tem aqui. muitos, pera. Não, tem dois que são principais, né? Não? Tipo, observatórios? Eu acho que é telescópio gigante. Ah, sim. Nossa, eu queria muito falar disso também. Mas é Isso é isso? muito legal. Isso é usado pra descobrir esse tipo de coisa ou nada a ver? Não, pra observar o Sol, você não precisa de uma coisa muito grande. Você precisa de um telescópio muito grande pra você ver coisas que estão muito longe. E coisas que são muito fracas. Tem uma luz muito fraca que tá muito, muito longe. O Sol, a gente consegue ver com telescópios mais simples. Assim. Não, mas pra encontrar coisas parecidas longe, Sim, pra assim. encontrar coisas parecidas, sim. O que é muito legal é que, assim, como que você encontra o exoplaneta? Tem vários jeitos. Mas um dos jeitos que eu acho mais interessante, que é até meio idiota quando você para pra pensar, você fala, putz, é mesmo. Você tá observando uma estrela, daí você tem a luz da estrela, tá chegando, de repente faz assim. E continua chegando, e fala, ué, por que apagou um pouco a estrela uma hora aí? A estrela tava luz normal, de repente ela só, ué, apagou um pouco e depois continua. Você fala, ué. Daí você continua observando ela por mais um tempo aí, mais uns meses, uma coisa assim. Daí você vê que esse negócio é periódico, essa diminuição de luz. O que tá acontecendo? O planeta dessa estrela tá passando na frente dela. E daí, tipo, apaga um pouquinho a luz e daí volta. E você detecta e fala, ué, o que esse carinha é? É um planetinha que tá passando na frente dela. Esse é um dos jeitos mais legais de detectar exoplanetas, que é meio idiota quando você pensa, tipo assim, passou na frente da estrela que eu tava vendo o bagulho. Mas tu não vê o que passou na frente, ela só apaga. Ela só apaga um pouquinho, mas se fosse outra estrela, ia aumentar. Entendi. Mas isso, como é que tu diz, essa luz tá chegando na gente e ela apaga? O que de fato é? Tu tá analisando ela a olho nu? Tu tá vendo um gráfico? Como é que tu percebe isso? Como astrônomo, assim, na minha carreira de astrônoma, nunca coloquei o olho no telescópio para ver uma estrela. Eu coloquei o olho no telescópio para ver Saturno, num dia que a gente estava fazendo lá no IAG, que é o Instituto de Astronomia lá na USP, que a gente estava fazendo para o público. A gente tinha os telescópios montados lá fora. Então, vem aqui ver Saturno. Daí eu fui lá, Saturno, que legal. Na minha carreira como astrônomo, eu nunca coloquei o olho num telescópio. A gente não faz mais isso. Como é que faz então, para analisar as coisas? Você imagina, o seu olho, o que seu olho está vendo que um computador analisando não ia conseguir entender melhor? Você não ia conseguir tirar mais coisa disso, né? Porque é uma coisa muito também... Vai depender da pessoa, né? Você fala pra você, diminuiu a luz da estrela aí. E você, quando você for ver, falar, diminuiu? Não, eu não vi. Você com outro telescópio igual, não vai falar, mentira, eu não vi não. Você precisa ter uma coisa muito mais acurada do que o olho humano, né? Do que o olho de uma pessoa ainda. Então, esses telescópios gigantes aí, que a gente tem, telescópio que tem o espelho do telescópio tem mais de 1 metro de diâmetro, de raio, você não fica pondo o olho lá para ver. Não é assim que você faz a observação. Você tem meio que uma câmera que vai detectar aquilo lá, daí vai te mandar os dados que você quer. Se você estiver observando espectroscopia, por exemplo, que é aquela coisa que eu estava falando antes, as faixas que estão faltando na luz de algum objeto. A gente chama de espectroscopia porque isso daí chama espectro, então você está estudando o espectro. Então, isso é uma das coisas que você pode colocar no telescópio. Então, a luz passa no telescópio, vai para sua câmera, e daí você tem um outro aparelho ligado nela que vai fazer toda essa manipulação aí dos dados para te dar o espectro. Ou você pode ter outro aparelho lá que vai te dar uma imagem mesmo. Às vezes você quer uma imagem de verdade, que nem as fotos do Hubble. Te dá uma imagem. Ou vários outros tipos de coisas que você pode fazer. Então, não é uma pessoa lá que põe o olho. É todo um aparato, né? Todo um sistema. E tu trabalha com esse equipamento? Eu já observei várias vezes, mas tem gente que não observa. Tem astrônomos profissionais que trabalham com astronomia que não costumam fazer observação. Por quê? Porque eles trabalham com dados que já estão disponíveis, por exemplo. Você imagina, esses telescópios estão sempre ligados, eles existem há muito tempo já. Então, tem dados que você tem que são públicos. Dados que existem por aí, que você pode baixar da internet, do seu computador, e fazer a sua ciência lá, fazer o seu trabalho. Entendi. Tem como a gente pegar foto desses telescópios? Botar telescópio gigante aí, tem imagem disso aí? Tem, pô. E onde é que fica esse telescópio gigante? Ou são vários? Tem vários. Então, esses aí, que são os telescópios de nova geração,
eles não existem ainda. Então, essas imagens são falsas. São imagens de como vai ser quando eles estiverem prontos. Mas qual que é a ideia? Esses telescópios, eles são muito maiores do que a gente tem agora. Um grandão que a gente tem agora, que existe, por exemplo, é o telescópio Keck, que eu acho que ele tem um espelho de 10 metros, uma coisa assim. Botei. É KECK, eu acho. Keck. Tá, esse é real, o Keck existe. Ou o VLT, que é o Very Large Telescope do ESO. A gente astrônomo dá nome incrível para as coisas. Você monta um negócio, você chama de Very Large Telescope. Por quê? Porque ele é grande. Tá, esse é real, então, isso, né? Esses aí existem, são 4 telescópios. Eles moram no Chile. Os telescópios Gemini, por exemplo, que são 2 telescópios. A gente tem o Gemini Norte, que fica no Havaí, e o Gemini Sul, que fica no Chile também. Você vai perceber que a maioria fica no Chile e no Havaí porque esses são os melhores lugares possíveis para você construir um telescópio aqui na Terra. Porque o que você precisa? Você precisa que o telescópio esteja num lugar que é bem seco, porque a água atrapalha demais. Molécula de água na atmosfera atrapalha muito. Os fótons batem nessas moléculas, a molécula absorve, fica horrível o seu espectro quando você vai ver depois. Você tem um monte de coisa assim, só que você não consegue tirar informação nenhuma. O que é tudo isso? É tudo água da atmosfera, tem nada a ver com a estrela que você está observando. Então, quanto menos água tiver na atmosfera, melhor. Quanto mais alto você tiver, melhor, porque tem menos atmosfera, porque a atmosfera atrapalha demais, é a coisa que mais atrapalha para você fazer uma observação aqui da Terra. E poluição luminosa também. Então, quanto mais perto você estiver de uma cidade, pior é para suas observações. Então, quanto mais distante de tudo você tiver, melhor. Então, lá no Havaí, que é um lugar alto, tem uma umidade baixa no topo, né, das montanhas, dos vulcões, e ali no Chile também, que é um dos melhores lugares possíveis. Então, agora a gente tem em construção, acho que posso falar em construção, 3 telescópios que são os telescópios de nova geração, que são os mais grandões que não existem ainda, mas que vão existir no futuro. A gente tem o Giant Magellan Telescope, que eu acho que em português a gente chamaria telescópio gigante de Magalhães, uma coisa assim. Vai botando aí também, pra gente ver. Esses aí estão sendo construídos já ou tá no papel ainda? Tá ali já. Começaram já algumas partes deles. São 4 que estão sendo feitos, que são 3. melhores. 3, tá. 3 que é melhor que a gente tem agora. Que são os projetos que a gente tem agora para fazer essa nova geração. Então, o GMT, que é esse daí, que é o mais bonitinho que tem, porque olha como ele é uma gracinha, ele é meio com uma florzinha. Ele é muito fofo. Então, ele vai ser esse conjunto de espelhos, então eles são 7, né? 7 espelhinhos separados. O que é super inteligente deles fazerem, inclusive, porque demora um século para fazer esses espelhos. Demora muito tempo. Então, o telescópio não vai ter que ter todos os espelhos para ele começar a funcionar. Você vai conseguir trabalhar com ele com metade desses espelhos funcionando, sabe? E esses espelhos têm que ser perfeitos. Por isso que demora muito tempo para você construir um telescópio, por isso que é muito caro e por isso que a gente não fez telescópios com espelhos gigantescos até agora. Porque a gente não tinha basicamente a tecnologia para fazer. Porque esses espelhos têm que ser muito finos e eles têm que ser perfeitos. E qual é percentualmente falando, quanto vai ajudar esses novos telescópios da nova geração a entender o que se passa lá em cima? Nossa, é um salto muito gigantesco? Sim, eles vão dar informações que a gente nem sabe que a gente queria. Eles vão ter uma resolução incrível. Você olhar para o espaço é você olhar também para o passado, por causa da velocidade da luz. Como ela tem um limite, ela tem uma velocidade que é a máxima, quer dizer que você está olhando para uma coisa que está muito, muito longe, quer dizer que você está olhando para ela como ela era no passado, porque a luz dela demorou muito tempo para chegar até aqui. Então a gente vai conseguir ver coisas que são muito, muito, muito mais antigas. Então isso é super legal. Você vai conseguir investigar o universo mais jovem. E esse é meio um negócio que deixa a cabeça um pouco confusa, né? Porque a gente nunca vai saber exatamente o que está acontecendo agora. É sempre o passado, a gente nunca vai né? saber. É sempre o passado. Eu lembro uma vez que eu tava num avião e um cara... É a pior coisa quando você está no avião é que a pessoa vem, né, puxar assunto, né? Eu detesto conversar com um estranho no avião.
Daí o cara parou do meu lado, você faz o quê, né? Você tem que se preparar emocionalmente pra falar, eu sou astrônoma, porque a pessoa começa a te encher de perguntas e encher de ideias. Lembro que esse cara me deu uma ideia. Falei assim, por que a gente não manda uma câmera pro espaço e a gente manda essa câmera pra muito, muito longe? E daí manda ela olhar de volta pra Terra, pra ver a Terra no passado dessa câmera. Baita ideia. Quem que vai lá buscar a câmera pra gente ver? Deixa ela mandando sinal. Deixa ela... Mas pro sinal chegar até aqui, ele também responde a velocidade da luz. Manda com cabo, então. Manda com cabo. Cabo é ótimo. O cabo quebra a velocidade da luz. Esse é o mesmo problema que a gente tem, por exemplo, que o pessoal costuma falar, por que vocês não constroem um telescópio na Lua? Por quê? Onde que a gente construiria um telescópio na Lua? No lado escuro? No chão ali. Tá, se for no lado escuro. A Lua, ela é síncrona com a Terra, né? Então a gente está sempre olhando para o mesmo lado. Por isso que a gente tem o lado escuro da Lua. Ela não tá girando? Ela tá girando, mas ela tá girando ao mesmo tempo que ela gira em torno da gente. Então ela tá sempre olhando assim. Tá. Entendi. Entendi. Tá sempre olhando pra gente. Tipo um cara no bar, assim, quando a mulher passa? Entendi. Horrível, sim, exatamente. Então se a gente colocar no lado escuro da Lua, vai ser um saco para você mandar a informação que tá lá pra Terra. Porque no meio tem a Lua. Você tem uma barreira que é a própria Lua. Você vai ter que colocar um negócio. Ou você vai ter que fazer por cabo para passar pro outro lado da Lua, para você ter uma estação ali que vai mandar esses dados para a Terra. Ou você vai ter que ter um negócio de espelhos, talvez. Pra você... Ia dar um trabalho desgraçado. Falar, no lado escuro não é bom. E do outro lado? Do outro lado vai estar olhando pra gente. E se tu conseguir fazer um negócio assim, tipo um ferro assim... E aí faz a câmera olhar pelo lado da Lua, assim. Vai ser bem estável isso daí, hein? Vai balançar pouco. Sim, quase nada. Não tem o que fazer, então. Não tem como descobrir a Lua nada. parece uma ideia ótima até você... É aquelas coisas que, tipo, nos primeiros 2 segundos é uma ideia excelente. Daí você para pra pensar e fala, pera, melhor não. Mas essa que o cara falou no avião pra ti, eu já tinha... Acho que tem um filósofo que falou isso, que se a gente pudesse ver a Terra há bilhões de anos daqui, a gente ia ver como... Se a gente fosse muito pra longe e olhasse pra cá, a gente ia ver como é que ela era na época das cavernas, né? Se tiver uma civilização que tá olhando pra gente agora, dependendo de quão longe elas estão, se elas tivessem um super telescópio que elas conseguissem resolver a gente aqui, né? Ver direitinho, elas iam ver renascença, essas coisas assim, iam ver dinossauro. Ia estar o Marco Aurélio ainda combatendo os bárbaros. Uns negócios até muito legal. mais. Eu só né? espero que eles estejam filmando pra quando a gente se encontrar. Pra gente ver se é real a história, né? A gente ter o filme, que nos contaram na escola. Só que não vai ter som, né? Isso que é chato. A gente vai poder olhar. Vai ser que nem novela antiga, né? Só aqueles... Só a mímica. Sobe a legendinha, assim. Isso, né? E agora Hitler odiou os judeus. Vai aparecer assim. Você imagina os aliens só olhando, o que será que tá acontecendo? Que esse cara de bigode tá brabo? Esse cara... Que esse cara tá puto aí com esses outros caras de chapeuzinho? O que tá acontecendo aqui nesse lugar? Por que eles estão se explodindo tanto tempo? Exatamente. Isso ia ser bem confuso. Deixa eu ver aqui